Epidemia do vírus, Marburg, de 1967. Em agosto de 1967, a idílica cidade de Marburg, na Alemanha, tornou-se o epicentro de uma misteriosa e mortal epidemia. Indivíduos inexplicavelmente começaram a sentir dores musculares, dores de cabeça, mal-estar e aumento rápido da temperatura corporal. Inicialmente, as autoridades médicas ficaram perplexas. Os primeiros pacientes foram isolados em suas casas para controlar a possível propagação do vírus. No entanto, à medida que os sintomas se intensificaram, os infectados foram transferidos para hospitais universitários em Marburg e Frankfurt para monitoramento próximo. Febre e sangramento de diversas formas marcaram uma progressão aterrorizante da doença. Apesar dos esforços de contenção, a infecção devastou seus corpos e, em uma semana, muitos pacientes enfrentaram um choque hemorrágico grave. As autoridades corriam contra o tempo para identificar o elusivo vírus e evitar mais infecções. Um avanço ocorreu quando um técnico de patologia contraiu o vírus após acidentalmente se cortar durante uma autópsia. Essa descoberta sugeriu a transmissão por contato com o sangue. Os epidemiologistas enfrentaram a difícil tarefa de rastrear os funcionários de uma empresa de vacinas chamada Behring Burka e de um instituto que manipulava substâncias similares. O elo comum foi o contato com sangue e órgãos de macacos verdes africanos recentemente importados de Uganda. Os investigadores especularam que os macacos foram infectados em Uganda ou possivelmente em Londres durante o armazenamento temporário com outros animais. Com a fonte e o método de transmissão identificados, o vírus finalmente foi contido. O vírus foi posteriormente denominado vírus Marburg, em homenagem à cidade onde foi descoberto pela primeira vez. O surto de 1967 registrou 32 casos confirmados e 7 mortes, mas o legado mortal de Marburg estava longe de terminar. Embora não seja conhecido por grandes epidemias, o vírus Marburg possui uma assustadora taxa de mortalidade de até 88% para certas cepas, reaparecendo várias vezes ao longo da história moderna. O vírus causou a morte de mais de 200 pessoas em Angola entre 2004 e 2005. Gana relatou 4 mortes em 2022 e no início de 2023 foram registradas mortes na Espanha, África Central e Tanzânia. O futuro das cepas do vírus Marburg permanece desconhecido, mas, como a história mostrou, este vírus letal pode continuar emergindo e ameaçando vidas humanas. Gripe russa de 1977. A epidemia de gripe russa de 1977 foi uma pandemia global que afetou principalmente populações mais jovens. Apesar de ser chamada de gripe russa, acredita-se que o surto tenha se originado no norte da China em maio de 1977, antes de qualquer caso ser registrado na União Soviética. Inicialmente, a China teve sucesso em retardar a propagação do vírus, que foi identificado como o subtipo H1N1 da influenza A, mas logo ele se espalhou para a Sibéria e rapidamente se espalhou por toda a União Soviética. O surto afetou principalmente indivíduos com menos de 26 anos, colocando pressão no sistema educacional e em diversas indústrias. O vírus também chegou ao Reino Unido e Estados Unidos no final de 1977 e em janeiro de 1978, respectivamente, afetando principalmente estudantes e militares nessas regiões. Embora a taxa de mortalidade das cepas H1N1 seja relativamente baixa, causando cerca de 5 mortes a cada 100 mil indivíduos infectados, a rápida disseminação do vírus em 1977 resultou em aproximadamente 700 mil mortes em todo o mundo. Antes do surto de 1977, o vírus da influenza H1N1 havia aparentemente desaparecido do mundo após 1957. Essa ausência ocorreu devido ao surgimento de uma nova cepa pandêmica, a H2N2, que superou a H1N1 na população humana, efetivamente substituindo-a e fazendo com que a última deixasse de circular globalmente. O ressurgimento do vírus H1N1 em 1977, após uma ausência de 20 anos, foi altamente incomum e inesperado.
O fato de a cepa de 1977 ser quase geneticamente idêntica à que circulava na década de 1950 levantou suspeitas de que o surto resultou de um vazamento de laboratório em vez de evolução natural. Sob circunstâncias normais, o vírus teria evoluído e acumulado mudanças genéticas ao longo do tempo. No entanto, a cepa de 1977 parecia ter permanecido congelada em sua composição genética desde a década de 1950. A semelhança genética com a cepa H1N1 dos anos 50 também explicava por que ela teve menos impacto em populações mais velhas, que provavelmente tinham imunidade devido à exposição anterior ao vírus. Laboratórios chineses e russos negam veementemente a possibilidade de um vazamento de laboratório, mas continua sendo uma das explicações mais cientificamente convincentes. A existência de amostras antigas de vírus da influenza, usadas para pesquisa ou em laboratórios abandonados e inativos, ainda é motivo de preocupação devido à possibilidade de vazamentos. Em 2005, um laboratório dos Estados Unidos enviou 5.000 ampolas da cepa de influenza H2N2 de 1957 como parte de um kit de teste para casos modernos de gripe. Se alguma dessas amostras tivesse escapado do controle, as pessoas nascidas após o último surto de H2N2 em 1968 não teriam imunidade. Vazamento de antraz em Sverdlovsk. Em abril de 1979, a cidade de Sverdlovsk, agora conhecida como Ekaterimburgo, na União Soviética, testemunhou um evento catastrófico que ceifou a vida de pelo menos 66 pessoas e numerosos animais. Esse incidente resultou de um vazamento acidental de esporos de antraz de uma instalação militar secreta de microbiologia conhecida como Complexo 19, que estava envolvido no desenvolvimento de armas biológicas. O antraz, uma infecção bacteriana mortal, representa um perigo significativo para seres humanos e animais. A bactéria Bacillus anthracis prospera no solo e libera esporos que podem infectar animais que pastam, contaminando posteriormente seus produtos, como carne, lã ou peles. Um diagnóstico rápido e tratamento com antibióticos podem salvar vidas. No entanto, se não for tratado, o antraz pode causar doenças respiratórias graves, choque e morte. Em 2 de abril de 1919, uma nuvem de esporos de antraz foi liberada na atmosfera a partir da instalação devido a uma violação dos protocolos de segurança. Uma falha no sistema de filtragem de ar, combinada com a remoção de um filtro de ar para manutenção, permitiu que os esporos mortais escapassem. O vento carregou os esporos em direção à cidade próxima e áreas circundantes, resultando em contaminação generalizada. Logo depois, pessoas e animais nas áreas afetadas começaram a adoecer. Os sintomas da infecção por antraz, como febre alta e dificuldade respiratória, começaram a se manifestar nas pessoas expostas aos esporos. Muitas vítimas sucumbiram à infecção em questão de dias. Além das vítimas humanas, milhares de animais também foram afetados, resultando em suas mortes ou abate para evitar a propagação da doença. Inicialmente, o governo soviético tentou encobrir o incidente, culpando o surto por carne contaminada e insistindo que as mortes foram causadas pelo consumo de carne de animais infectados. No entanto, essa explicação não foi aceita pela comunidade internacional, particularmente pelos Estados Unidos, que suspeitavam de uma ligação com o programa de armas biológicas da União Soviética, onde o surto teve origem. Sverdlovsk havia sido um ponto central do programa de armas soviético desde a Segunda Guerra Mundial e se tornou uma cidade fechada durante a Guerra Fria. Até a década de 1970, 87% da produção da cidade era militar, produzindo principalmente munições, como mísseis, foguetes e tanques. Embora a instalação em questão tenha sido estabelecida no final da década de 1940, somente na década de 1970, a pesquisa começou a se concentrar no antraz. Em 1992, após a dissolução da União Soviética, a verdade sobre o vazamento de antraz em Sverdlovsk finalmente veio à tona. O presidente russo Boris Yeltsin admitiu que o surto foi de fato resultado de um acidente em uma instalação militar.
Documentos oficiais revelaram que um vento a nordeste no dia do acidente carregou apenas alguns miligramas de esporos por até 30 milhas de distância. Embora os laboratórios de pesquisa em todo o mundo hoje neguem possuir esporos de antraz, a história mostra claramente que tais afirmações devem ser tratadas com ceticismo. Pesquisa de príons. No mundo da pesquisa de príons, cientistas lutam contra um adversário enigmático e mortal. Os príons, proteínas anormalmente dobradas, possuem a surpreendente capacidade de induzir proteínas normais a adotar sua conformação mal formada, desencadeando uma reação em cadeia autopropagante. Essas proteínas rebeldes são responsáveis por causar um grupo de raras e fatais doenças neurodegenerativas, como a doença de Creutzfeldt-Jakob ou DCJ em humanos. Essas doenças devastadoras são marcadas pelo acúmulo de príons anormais no cérebro, o que leva à degeneração progressiva do tecido cerebral. Estudar príons prova ser um desafio formidável, pois eles são resistentes a procedimentos padrão de esterilização e podem resistir a condições extremas. Quando um indivíduo se infecta com príons, ele geralmente experimenta deterioração mental à medida que os príons corrompem suas células, deixando o cérebro repleto de orifícios microscópicos que lembram uma esponja. As vítimas apresentam sintomas de demência e funções motoras prejudicadas e, infelizmente, muitos pacientes sucumbem à doença em poucos meses a um ano. Tragicamente, não há cura para os príons. Eles podem se espalhar por contato com matéria cerebral infectada, e apesar do potencial para causar fatalidades, a pesquisa de príons permanece relativamente comum, com acidentes e vazamentos ocasionais. Em uma reviravolta assustadora em 2012, a Universidade do Texas inadvertidamente enviou amostras vivas de príons para vários laboratórios ao redor do mundo, acreditando que estavam enviando amostras inativas. A universidade enviou inadvertidamente príons vivos devido a um erro de rotulagem. Quando um laboratório destinatário em Maryland descobriu que as amostras haviam infectado camundongos vivos, eles alertaram a Universidade do Texas e uma investigação então revelou a extensão desse erro potencialmente catastrófico. Em 2019, a comunidade de pesquisa de príons foi abalada pela trágica morte de uma jovem trabalhadora de laboratório francesa, Émilie Germain. Émilie acidentalmente perfurou o polegar enquanto trabalhava em um laboratório de príons no Instituto Nacional de Pesquisa da França para a Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente. Embora ciente da possível contaminação, levou mais de 7 anos para que os sintomas se manifestassem. A deterioração de Émilie começou com dor ardente no ombro e lado direito do pescoço, progredindo para depressão, ansiedade, comprometimento da memória e alucinações visuais. Com o tempo, seus músculos se tornaram rígidos e ela perdeu a capacidade de se mover e falar. A análise post-mortem confirmou o diagnóstico de variante DCJ. Embora seja possível que Émilie tenha contraído a doença através do consumo de carne contaminada, os pesquisadores consideram essa possibilidade improvável, devido à ausência de casos semelhantes na França desde 2014, quando um segundo caso surgiu. Anos depois, as autoridades francesas responderam proibindo temporariamente a pesquisa de príons e conduzindo uma investigação. Surto de varíola no Reino Unido em 1978. No verão de 1978, a cidade de Birmingham, no Reino Unido, enfrentou um inimigo invisível, a varíola. Esse vírus mortal e contagioso, considerado erradicado, ressurgiu ameaçando a vida de todos em seu caminho. O incidente começou na Escola de Medicina de Birmingham, onde a fotógrafa médica Janet Parker trabalhava diligentemente em sua câmara escura. Pouco ela sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Um andar acima dela, em um laboratório seguro, o Dr. Henry Bedson, um respeitado virologista, estava estudando a varíola para contribuir com a campanha global de erradicação. Em um dia fatídico de agosto, Janet começou a se sentir mal e desenvolveu sintomas semelhantes à da gripe e uma erupção cutânea. À medida que sua condição piorava, ela foi atendida no Hospital East Birmingham. Inicialmente, os médicos diagnosticaram uma reação a medicamentos, mas logo perceberam a horrível verdade. Janet havia contraído a varíola.
A varíola é uma doença viral altamente contagiosa e mortal causada pelo vírus da varíola, que foi responsável por inúmeras epidemias ao longo da história humana. É caracterizada por uma erupção cutânea grave que se desenvolve com bolhas cheias de pus, deixando cicatrizes desfigurantes em sobreviventes. A doença representava uma ameaça significativa para a saúde global, devido à sua alta taxa de mortalidade, com até 30% dos indivíduos infectados sucumbindo aos seus efeitos. O pânico se espalhou pela comunidade médica, questionando como Janet, que não teve contato direto com o vírus, contraiu a varíola. A Organização Mundial da Saúde foi notificada e uma investigação teve início. Os investigadores rastrearam a fonte do vírus até o laboratório do Dr. Batson. Parecia que o patógeno mortal havia de alguma forma escapado do controle e chegado até a câmara escura de Janet através do sistema de ventilação do prédio. Essa realização foi um lembrete arrepiante da imprevisibilidade e da resistência do vírus. O governo agiu rapidamente, iniciando uma massiva campanha de vacinação. Milhares de pessoas, incluindo amigos, familiares e colegas de Janet, foram vacinados para evitar a disseminação do vírus. Mais de 500 pessoas foram colocadas em quarentena. Enquanto isso, Janet lutava por sua vida em uma unidade de isolamento, cercada por médicos e enfermeiros vestidos com roupas de proteção. Apesar dos melhores esforços da equipe médica, Janet sucumbiu à varíola em 11 de setembro de 1978, tornando-se a última vítima conhecida do vírus no mundo. Sua mãe, que havia sido exposta ao vírus durante uma visita a Janet no hospital, também adoeceu, mas conseguiu se recuperar. Ela foi a única outra pessoa infectada. O surto de varíola no Reino Unido em 1978 teve um impacto duradouro no mundo. Reforçou a necessidade de medidas rigorosas de biossegurança e serviu como um lembrete vívido das consequências devastadoras que pode gerar se poucas providências de contenção forem tomadas pelo governo. Obrigado por assistir ao Destino Oculto. Curta e inscreva-se para continuar explorando os maiores mistérios deste mundo.